E aí galera, beleza? Hoje vamos estudar sobre variância. O que são variâncias? É uma maneira de definir diferentes estados para um componente. Ela nos permite descrever como um componente deve se comportar em diferentes situações, como o estado inicial, o estado animado, o estado final. Os pontos-chave da variância é de definir múltiplos estados, que é o estado inicial, o estado animado, o estado final. A redabilidade e que os componentes filho possam herdar a variância, que facilita a criação de animações complexas e coordenadas. Temos a transições, nós podemos definir para cada estado uma transição, como a duração, o tipo de interpolação, e a flexibilidade, né, que é a reutilização de lote e a organização. Ok, então vamos primeiro, antes de nós praticar, vamos ver o que eu fiz a modificação. Então, vocês podem ver que eu criei uns arquivos para o limite presença, para ficar separado. Aqui, onde nós aprendeu como adicionar animação de saída em componente múltiplo, os gestos de over, o tap, o clique, de arrastar. E aqui é o que nós vamos aprender, esse arquivo aqui é sobre as variantes, que aqui é a rentabilidade, aqui é como definir animação escalonada. Se aqui é sequelmente, ele vai quebrar a extensão de animação escalonada. Ok. Primeiro, nós criamos um objeto. Ele pode se chamar qualquer coisa. Então, vou botar variante para ficar mais legal de entender. Então, variante vai ser do tipo variantes. E esse objeto, nós aqui estamos criando um objeto, que dentro do objeto vamos ter propriedades, que essas propriedades vão imaginar as configurações de animação. Nós vamos definir múltiplos estados para um componente múltiplo. Eu vou definir o primeiro estado. O nome da propriedade vai se chamar inicial, para ficar mais legal para entender. Mas pode ser qualquer coisa aqui. Vai, eu botar inicial, tipo, essa propriedade eu poderia botar a entrada, então open, que seria o animate, pode ser qualquer coisa o nome da propriedade. Então eu vou deixar inicial, ela vai começar com capacidade 0, eixo X. Agora eu vou definir um outro estado, um novo estado para o componente múltiplo, que é o estado de animate. Então a nova propriedade se chama open, animação de entrada. Vou deixar limite para ficar mais legal para entender. Vai ter opacidade 1, eixo x0 e uma transição que nós dizemos para cada estado para definir uma transição. Então, a transição com uma duração de 0. Aqui foi listado isso aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Nós criamos um objeto, um tipo de variante, que nesse objeto eu tenho múltiplos estados para meu componente múltiplo. Eu tenho um estado inicial, tá? Nessa configuração eu tenho um estado de limite. Eu poderia o estado de over, então eu poderia botar over, de 1, 2, então uma duração de 0.1, tap, de 0.8, uma duração de 3, então, o que criamos aqui? Criamos um objeto. Dentro desse objeto, nós definimos o que? Definimos propriedades que... Então, para cada propriedade representa um estado de animação para o meu componente múltiplo. Então, eu vou botar aqui. Meu componente, primeiro, eu vou adicionar variantes. Então, o componente múltiplo tem a variantes. E dentro dessa chave, você vai colocar a variantes que você criou. Vou adicionar variantes. Adicionei variantes. Agora eu vou botar o estado inicial. Vai ter o que? Pode ser o estado de animate.
vai ter qual estado de definição que eu criei ali no objeto. Pode ser o estado de limite, o estado de over, o estado de step, o que você definiu ali. Eu vou botar inicial, botei lá, botei o nome da própria inicial, vai ter o estado inicial, a limite, vai ter o estado de limite, o ali over, vai ter o estado de over, tap, o ali tap, vai ter o estado de tap. Então aqui eu criei o que? Eu criei de múltiplos estados para esse componente múltiplo com a variantes. Aqui ó, tem o estado inicial, o animate, o ali over, o tap e a variantes. Vamos ver se está funcionando. Dá um no dev. E olha essa transição. Para cada estado definir uma transição diferente. Aqui tem a transição 1, transição 2. Vamos lá verificar. Aqui o localhost, vou dar um F5. Olha lá, galera, tá funcionando. Aqui eu passando o over, o estado de over. Vou passar o mouse por cima desse componente e o estado de clique, ó. Então, os estados estão funcionando. Ok? Então, já aprendeu sobre variantes. Vai ser o mouse, animação inicial. Tudo ocorrendo corretamente, como eu defini. Agora, nós vamos para o próximo exemplo. Eu vou fechar esse arquivo. Vamos para o exemplo de propagação. Aqui, então, vamos entender. Nós temos um objeto. Dentro desse objeto, eu tenho um estado de visível, o estado de hidden. Ok? Eu tenho um objeto que tem a propriedade visível e a propriedade hidden. Perceba que o que? Eles têm o mesmo nome. Ok? E configuração de animação diferente. Ok. Eu tenho, então, eu estou retornando um componente multi-URL, que ele tem o estado inicial de hidden e o estado de animate visível, e que na variante list eu estou adicionando esse objeto list. Então ele vai ter esse multi-URL, ele vai ter esse estado aqui, esse estado de animação. Eu tenho dentro desse multi-URL, eu tenho multi-URL, eles têm a variante item, que na variante item eu tenho o que? Eu tenho o estado de, o nome das propriedades o mesmo. Então o que é a propagação? Eu estou herdando o que? Os nomes da propriedade. Perceba, as variantes são diferentes, mas os nomes da propriedade são iguais. Então ele vai o que? Vai ocorrer essa animação para variantes li, e a list vai ocorrer essa animação. Entendeu? Vamos ver se isso está funcionando. Dá um F5. Primeiro, vou ter que importar esse lá na page. Então, bk. Vou tirar isso aqui. Eu vou importar esse exemplo. Deu F5. Tá aqui. Olha. Dá um F5. Olha aqui ocorrendo. Tá ocorrendo. Então, o LI, a animação do LI e do L são diferentes, mas mesmo assim eles estão ocorrendo. Por quê? Ele está conseguindo herdar o que? O nome das propriedades. Isso é a propagação. Tá vendo, galera? São variantes diferentes, mas com o inicial e o animate iguais. Mas se o multi-LI definir o animate aqui, ó, animate outra coisa, ele não vai mais o que? Ele vai, esse aqui vai herdar. Não, ele não vai mais herdar o animate nem o LI. Então ele vai quebrar isso aí. O animate vai passar a ser isso. E o inicial vai passar a ser isso. Outra coisa. Não vai mais funcionar essa herdabilidade, entendeu? Então só se você definir, não funciona. Se você não definir, ele vai herdar. Entendeu? Agora nós vamos falar sobre orquestração, que é a orquestração. Nós definir animação escalonada. Tá vendo que essa animação ocorre sequencialmente, ó? É 3, ocorrendo rápido, juntas. Mas vai fazer animação escalonada, que é com orquestração. Vou importar aqui no PG, orquestração não vai deixar. Exemplo, orquestração. O que é orquestração? Aqui ó, nós temos o Performance Studio,
Então, a gente entendeu. A transição do componente pai ocorre antes da transição dos filhos a shield. A transição do componente pai ocorre após a transição dos filhos e style shield é uma propriedade usada no framework para que a animação escalonada entre elementos filhos. Ok. Eu tenho aqui o list que tem dentro do list eu tenho a visible, a hiding, dentro do visible eu tenho a possibilidade de 1 e a transição. Na transição eu tenho o before shield, que é esse aqui, a transição do pai ocorre após a transição dos filhos, e um style shield, que é o que o primeiro filho vai ser renderizado, o segundo filho vai ter um delay para ser renderizado animado de 0.3 e o quarto filho, e o terceiro filho vai incrementar, vai ter um delay de 0.4 para correr ele. E no Reader tem uma possibilidade de 0 e uma transição de After Shield. A transição do pai ocorre após a transição dos filhos. Ok? Aqui eu tenho o item de Visible e Hidden. Ó, como vocês podem ver, nós estamos usando a propagação. Nós não definimos o inicial e o limite, então ele vai herdar o inicial e o limite. Mas existem variantes diferentes. Então vamos ver como isso está funcionando. Vou voltar aqui. Olha lá, galera. O primeiro renderizado, outro 0.3 segundos, outro 0.4 segundos. E tem o win e o outro lá, before shield e o shield. Sim. Essa aqui é a variância, galera. Estamos estudando. Espero vocês na próxima aula. Valeu.